tema, o poder da gratidão. E a gente tem falado, né, sobre isso. Só para abrir o nosso entendimento, eu creio que para poder tirar a gratidão do lugar que ela de repente ocupa na nossa vida, né, da gente olhar para ela assim, como algo meio sem importância, meio sem valor. Eu acredito que essa mudança de mentalidade em relação a esse tema vai ajudar muito, da gente aprender, né, o quanto a gratidão ela é poderosa até para produzir coisas na nossa vida. Faz toda a diferença até na nossa saúde, gente. Um coração grato é um coração alegre. Um coração grato é um coração leve, que ele não é dominado por ansiedade, por medo, por situações, porque ele é sempre grato. Um coração humilde diante de Deus, que agradece por todas as coisas, isso gera até saúde na tua vida, todas as áreas, tá? Então a gente tem conversado sobre isso, sabe? Em tudo que a gente já falou, eu vou começar a repetir aqui, tá bom? O nosso texto base é esse aí mesmo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Eu coloco logo em 3 versões para abrir mesmo o entendimento. Olha, em tudo dêem graças. Há um motivo para dar graças em tudo, é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não tem jeito. E na versão da Bíblia Viva, estejam sempre agradecidos, haja o que houver, porque esta é a vontade de Deus para com vocês que pertencem a Cristo Jesus. É muito legal, porque esse texto, ele mostra assim, tipo que eu tenho falado com vocês, gratidão é coisa nossa, não adianta você esperar a gratidão das pessoas lá fora. O espírito do mundo não é um espírito de gratidão, gente. Por que não é? Por que não é? Porque gratidão não é uma obra da carne. Então não espere que naturalmente, humanamente falando, naturalmente as pessoas serão gratas. Não, a obra da carne é a murmuração. Naturalmente as pessoas estarão reclamando, murmurando. É o que naturalmente elas vão fazer. Então a gratidão é coisa nossa. É coisa de quem adquiriu vida espiritual e consegue controlar as inclinações da carne. Uma delas, reclamar. Vocês estão conseguindo entender isso? Isso muda completamente, tá? A gente não tem falado aqui de uma gratidão que todo mundo tem. A gente tem falado dessa gratidão, que é em tudo dá graça. NTLH, e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Essa expressão aqui, por estarem unidos a Cristo Jesus, pode ter dois lados. Ele pode estar falando que Deus quer que a gente seja grato porque a gente está em Cristo, já é um motivo para agradecer. Ou ele pode estar falando que Deus está requerendo isso de nós porque nós estamos em Cristo e temos a capacidade de ser grato. Por estarem em Cristo, Deus requer isso de vocês, porque o próprio Espírito Santo é que nos capacita. Quem está entendendo? Então a gente não está falando de uma gratidão comum, como traço, a gente já conversou bastante, como traço de boa educação, ou botar uma frase lá no Instagram, gratidão. Tá. A gente está falando de uma gratidão bíblica, de um espírito grato. Então vamos lá, a gratidão comum, vamos relembrando, ela olha sempre para o homem, a gratidão cristã olha sempre para Deus. Queridos, deixa eu te explicar algo. Se você olhar sempre para Deus, não vai faltar motivo para agradecer. Agora, se você botar teu foco nas circunstâncias e nas situações e até nas pessoas, aí vai ser difícil, aí você vai ficar olhar para Deus. Aí olhar para Deus, pode olhar para tudo que Ele fez, para tudo que Ele faz na tua vida. Só o funcionamento do teu corpo é um baita de um milagre, gente. Um baita de um milagre. O corpo humano é fantástico para a gente agradecer a Deus. Meu Deus do céu. Eu sempre me impressiono, eu falo, já tenho até falado em outros lugares que eu tenho ido, os olhos, para mim, fantástico. Porque o olho não perde o foco em nenhum momento. Eu olho para lá para o relógio, eu olho para cá para o César, já focou. Não tem, já viu quando você pega o celular para tirar uma foto? Se eu estiver apontando para a Val aqui, está no foco. Se eu apontar para o Ramon lá, eu vou ter que esperar um tempo para o celular ajustar. É assim ou não é?
Teu olho não tem isso. Olhei para o Ramon, estou focado, já foquei. Foquei já. É automático. É muito rápido, é a maior lente mais poderosa do mundo, o olho humano. Ponto do médico ter que estudar anos e anos só o olho, só um negocinho que Deus criou, o cara tem que estudar. Não tem uma pessoa que sabe tudo, um tem que estudar o coração, o outro tem que estudar as vias aéreas, o outro tem que estudar porque é muito complexo, os ossos, tendões, ligamentos e músculos, o outro tem que estudar o rim, o outro tem que estudar, porque não tem uma especialidade só para saber a complexidade daquilo que Deus criou com o corpo humano. Que isso? Você parar para focar nisso, tu vai só agradecer. Está entendendo o que eu estou falando? Gente, um joelho, não tem noção a complexidade de um joelho, para tua perna fazer isso, para tua perna fazer isso aqui, ó. Os craques de bola aí que... para tua perna fazer isso aqui, para tua perna fazer isso aqui, o joelho, uma complexidade, ligamento que passa daqui para cá, 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 para prender, e você, meu Deus do céu, Deus fez isso, queridos, e de graça, tá? Maravilha. Então a gratidão é isso aí, olha sempre para Deus. 2, a gratidão não deve ser uma resposta às circunstâncias da vida. É o que eu estou falando, se ficar olhando para o lado de fora, vai... A gratidão é uma resposta à graça de Deus derramada sobre nós através do sacrifício de Jesus. Amém? A gratidão é uma escolha, gente, sempre será. Reclamar ninguém faz força, agradecer tem que escolher agradecer. Tipo assim, está passando uma situação, né? Já contei para vocês, né, da situação que eu li. O cara foi assaltado. Então ele ficou procurando motivo para agradecer. E aí ele falou o seguinte: Senhor, obrigado, porque eu fui assaltado, não fui eu que assaltei. Pronto, um bom motivo para agradecer, eu não sou o assaltante. Se você procurar, você vai sempre encontrar um motivo, depende da tua ótica, você vai encontrar um motivo para agradecer. Amém? É uma escolha. Tem que ser consciente, eu vou falar até um pouquinho disso hoje, porque eu vou falar sobre a gente desenvolver a gratidão. Olha aqui para mim, não perde atenção não. A gratidão é uma escolha consciente, tem que ser consciente e sacrificial. Por quê? Porque tem que matar a carne que quer reclamar. Então, uma escolha consciente e sacrificial. Vou ter que fazer um sacrifício. Gente, não vai ser grato sem sacrifício, que a carne não quer ser grata. A carne quer ficar, ó céus, ó vida, é isso, bebê, contrariando a correnteza murmuradora de um mundo caído. E aí a gente falou sobre gratidão e ingratidão, que são duas forças opostas, produzem resultados diferentes. Falei para você tomar cuidado. Muitas vezes reclamação, murmuração já está dizendo que é ingrato. Depois a gente falou sobre os resultados da ingratidão. Vida vazia, pesada, cansativa, amargurada, seca, produz ansiedade, são resultados da ingratidão, porque a ingratidão está sempre olhando para o que não tem, então vai ficar sempre na ansiedade. É uma rebeldia, porque se é a vontade de Deus que a gente seja grato em tudo, como a gente leu em 1 Tessalonicenses 5,18, é a vontade de Deus, eu não sendo grato, eu estou contra a vontade de Deus, estou sendo rebelde. A gente não para pensar nisso, mas é desse jeito. E aí a gente conversou sobre a graça e gratidão, lembra? Que eu falei, a culpa que nós tínhamos, se manifestou uma graça, a nossa resposta a essa graça tem que ser gratidão. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a gente poderia completar: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde superabundou a graça, tem que hiperabundar a gratidão. É assim. A resposta de Deus ao nosso pecado foi a graça. E qual é a nossa resposta à graça de Deus? A gratidão. A gente conversou sobre isso, tá bom? É o mínimo que se espera, tá? Eu até falei para vocês o seguinte, que a raiz das palavras graça e gratidão, o radical no grego é a mesma. Ou seja, não tem como separar graça de gratidão. Ou seja, onde se vê a manifestação de graça, espera-se que tenha manifestação de gratidão. É isso. Depois a gente falou de gratidão como estilo de vida.
falei da estrutura e mostrei para você nas próprias epístolas, como é que está lá no meio de vários conselhos de mudança de vida, também ser grato. Assim como eu era profano, agora eu sou santo. Assim como eu era mentiroso, agora eu falo a verdade. Assim como eu era pavio curto, agora eu sou longânimo, pelo menos deveria ser. Eu era ingrato, murmurador, agora eu sou grato. É uma mudança de estilo de vida. Gratidão é o estilo de vida da nova criatura. Olha quanta coisa a gente já falou, gente. Meu Deus, está tudo gravado, graças a Deus. Na semana passada, nós falamos sobre a gente precisa se lembrar de agradecer. Contei para vocês a história, né, do acidente de barco, e a gente falou também sobre os 10 leprosos. O César já tinha falado algo no culto do domingo anterior, sem ser esse agora o outro, e eu completei na quarta-feira sobre os 10 leprosos. E aí eu falei para vocês que o único que voltou para agradecer, ele era samaritano. E aí eu falei para vocês dessa consciência que ele tinha de repente não merecer. Então a humildade dele fez com que ele voltasse para agradecer, porque ele entendia que não merecia. Quando a gente entende que não merece, a gente acaba agradecendo mais, gente. Então, somente um coração humilde é capaz de ser agradecido por tudo, amém? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui, ó. Desenvolvendo a gratidão. Eu quero ser bem rápido, ó. Gastei 8 minutos para fazer a revisão. Então vamos nessa. Eu quero falar um pouquinho sobre desenvolver a gratidão, porque mediante tudo que eu acabei de repetir aqui, que a gente já falou, nós já entendemos que a gratidão, ela não é um acessório opcional. Ela não é algo de pouca importância ou pouco valor. A gratidão é algo importante. Gratidão é algo necessário, tá? É muito importante para o aperfeiçoamento do caráter de Cristo em nós. Muito importante. Gratidão gera milagre, gente. Interessante, já parou para pensar que Jesus, ele fazia vários milagres? Por exemplo, antes dele multiplicar os pães e peixes, a Bíblia diz que ele levantou e agradeceu. Quando ele ressuscitou a Lázaro em João 11, ele diante de um túmulo, com um morto de 4 dias, de repente os discípulos ficaram pensando, que tipo de oração poderosa, não se distrai não, olha para mim, que tipo de oração poderosa ele vai fazer agora para ressuscitar esse morto? Qual foi a oração que ele fez? Pai, eu te agradeço porque tu me ouviste, afinal tu sempre me ouve, te agradeço, deu graça, Lázaro vem para fora. E aí eu estava tentando fazer você entender que a gratidão é tão poderosa quanto uma oração de batalha. Por exemplo, eu estou enfrentando um sintoma de doença, estou numa batalha contra uma situação que está levando minha saúde embora. Eu posso tanto repreender a Satanás, que está querendo acabar com a minha saúde, é um caminho, sim ou não? É bíblico. Mas eu também posso só olhar para Deus, Senhor, obrigado porque eu tenho saúde. Funciona. Quem está entendendo? É só isso que eu quero te provar. Então, ela é muito importante. E ela é uma virtude cristã. A gratidão é uma virtude cristã. E como virtude cristã, ela precisa ser desenvolvida. Nada é do nada, gente. Você não vai mudar sua maneira de viver do nada. Virtudes precisam ser desenvolvidas, uma vez que a gente, muitas vezes, não desenvolveu ao longo da vida, tá? Então, essa virtude da gratidão, assim como todas as outras virtudes cristãs, por exemplo, santidade também é uma virtude, longanimidade também é uma virtude, domínio próprio também é uma virtude, alegria como fruto do Espírito é uma virtude, fidelidade também é uma virtude, amor é uma virtude, tudo aquilo que vem de Deus para nós, como caráter de Deus em nós, fruto do Espírito, como está lá em Gálatas 5:22, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, as 9 características do fruto do Espírito, são virtudes cristãs que precisam ser desenvolvidas.
E a gratidão não é diferente. É uma virtude cristã, e como virtude cristã, precisa ser desenvolvida. Mas esse desenvolvimento acontece também pelo trabalho e obra da pessoa do Espírito Santo em nós, não é na nossa força. Você podia ter dado um amém, porque se fosse na nossa força não dá não. Mas o Espírito Santo está em nós exatamente para nos aperfeiçoar à imagem e semelhança de Jesus. E a gratidão faz parte disso. Então o Espírito Santo ele está aí para desenvolver essa virtude na vida de todo cristão que decidiu mortificar as obras da carne e viver pelo Espírito. Mortificar as obras da carne e viver pelo Espírito nessa questão é deixar de murmurar e passar a agradecer. Só com a ajuda do Espírito Santo, queridos. Amém? Isso leva tempo, esforço e precisa de muita atenção. Precisa de dedicação e atenção, como todas as outras virtudes precisam. Preciso estar mais atento a detalhes da minha vida para que eu possa me tornar uma pessoa grata. Ninguém se torna grato porque ouviu uma mensagem sobre gratidão. Pastor, acompanhei a série todinha, sou grato, não sei. Se eu não estiver fazendo o trabalho que é necessário para desenvolver a gratidão, não vou ser grato. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então hoje eu quero trazer alguns passos práticos na nossa vida diária para que essa virtude seja desenvolvida. Antes eu quero botar essa frase aqui, ó. A gratidão consiste em uma atenção plena e minuciosa. Você está entendendo? Você tem que estar plenamente atento e minuciosamente atento aos detalhes de nossa condição, tudo que envolve a nossa vida. Cada detalhe é motivo para agradecer. Isso requer atenção, gente. A gente não é acostumado a agradecer por tudo. A gente vai tendo tudo no fácil, a gente se acostuma e a gente para de agradecer. A gente vai tendo tudo no fácil e a gente para de agradecer por coisas triviais, tão básicas, mas que quando faltam fazem toda a diferença. Como é que você faz quando você entra para tomar banho e não tem sabonete? Como é que você fica? Acabou o sabonete, não comprei sabonete, olha lá no sabonete, acabou o sabonete. Como é que faz? Não é ruim? Mas quando tem, a gente não agradece pelo sabonete. E em várias outras coisas. Não, eu tenho pedido ajuda ao Espírito Santo. Eu tenho pedido ajuda ao Espírito Santo porque eu estou pregando para vocês, eu não quero ficar reprovado. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Eu esmurro o meu corpo, reduzo a servidão, para que, havendo pregado a outros, não fique eu mesmo reprovado. Então, eu tenho pedido ajuda ao Espírito Santo, me ajuda. Um dia desse, estava tomando banho, ele me lembrou de agradecer pelo sabonete. Falei, Senhor, obrigado, porque tem sabonete. É uma coisa tão banal, mas quando não tem, faz falta. E quando não tem água? 2, 3 dias, como é que fica o teu banheiro? É um terror, né? Mas geralmente quando a gente aperta a descarga e tem água, a gente não lembra de agradecer. E quando falta luz? Quando tem luz a gente não agradece, mas quando falta, fica, sei lá, algumas horas, aí a luz volta, tu ouve até o grito. Comemorou. Deveria comemorar sempre que acendeu a luz, porque está ali. Estou falando de coisas que são necessárias, gente. São tão básicas, a gente não lembra de agradecer, mas quando falta a gente reclama. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, vai requerer uma atenção plena e minuciosa aos detalhes da nossa condição e também aos múltiplos dons de Deus, gente. Lembrando deles um a um. O sol nasce todo dia. Se ele não nascesse, a terra congelaria. Todo dia também ele se põe. Hoje mesmo eu tirei foto num pôr do sol maravilhoso que eu peguei ali, até mostrei para algumas pessoas, lindo. Senhor, obrigado, porque o sol está indo embora, porque se ele fica aqui a noite toda, a gente não aguenta. Se os dias fossem 2 vezes mais longos, o sol torrava tudo.
Então, são múltiplos dons de Deus, gente, que a gente não percebe, mas que são tão essenciais para a vida. Ele tem nos abençoado em todas as áreas, não nos falta nada. Mas por que a gente não agradece? Porque a gente é desatento, a gente não coloca o foco nesse lugar. Então, desenvolver a gratidão vai exigir de nós isso, muita atenção, uma mudança de mentalidade, como todas as outras virtudes cristãs também dependem de uma mudança de mentalidade. Ler um livro não vai resolver, acompanhar uma série de mensagens não vai resolver. Quero muito ser grato, pastor, também não resolve, ajuda. Ler um livro ajuda, ouvir uma mensagem ajuda, mas você precisa pegar essa mensagem que a gente tem desenvolvido aqui e tomar a decisão de entrar nesse assunto para renovar a tua mente estudando a palavra de Deus e colocar em prática para que você realmente venha mudar, e eu também. Uma mudança verdadeira, gente, envolve esforço e dedicação da minha parte diário, de primeiro, meditar na palavra de Deus no que tange a esse assunto, e a gente vai falar sobre isso, e também uma disposição de colocar em prática nas pequenas oportunidades. O quanto a gente tem deixado de agradecer em pequenas oportunidades? Eu procuro exercitar isso, eu procuro, tá? Não sou perfeito nisso, mas eu procuro. Por exemplo, quando o pessoal coloca o púlpito aqui, eu não deixo de agradecer. É um exercício que eu faço. Obrigado, fulano. Sempre agradeço, porque é um exercício que a gente precisa fazer. Agradecer por tudo. Agora eu estou exercitando isso em casa, porque com a esposa também, traz um café, traz um negócio, a gente geralmente não agradece, se acostumou. Então, de vez em quando eu estou com ela, poxa, obrigado. Obrigado. Colocar isso em prática é importante, gente. É importante. Agradecer nas pequenas coisas. Então, a minha ideia aqui essa noite é só tentar te ajudar com alguns passos práticos. Na verdade, são 4 passos só, mas que, se a gente exercitar no dia a dia, vai te ajudar a ser uma pessoa mais grata. Você está comigo? Vamos mergulhar junto nisso? Você pode anotar se quiser. Primeiro, pratique a entrega. Sabe, gente, um grande segredo para a gente desenvolver um coração grato é a gente entender que nada é nosso. Porque a gente fala de entregar a vida a Jesus como se isso fosse um dia lá atrás eu entreguei a minha vida a Jesus. Não, entregar a vida a Jesus é todo dia. É todo dia entender que tudo é dele e nada é meu. É todo dia entender que eu preciso entregar naquele dia o meu caminho ao Senhor, confiar nele e tudo mais ele fará. De modo geral, a gente diz que entrega, mas a gente segura. E quando a gente segura, a gente se torna pesado. E um coração pesado nunca será grato, porque ele está no afã de ter que resolver. E se é você que está resolvendo, você vai agradecer a quem? A você mesmo. Agora, quando você coloca isso diante de Deus, gente, isso vai requerer de nós uma atitude, o que eu falei, atenção consciente. Isso vai requerer de nós uma atitude diária, de humildade, de entrar na presença de Deus. Senhor, o meu dia pertence a Ti, a minha vida pertence a Ti, isso que eu tenho para resolver, Senhor, eu já coloco nas Tuas mãos. Senhor, eu não tenho capacidade, nada é meu e tal, toma em tua... Praticar a entrega. Entender que tudo é dele, não sobra nada para a gente. Olha esse verso aqui de Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Não, sobrou alguma coisa para a gente? Cara, não sobrou nada para a gente. É tudo dele, nada nosso. Você é dele, tua vida é dele, tua casa é dele, tua família é dele, teu trabalho é dele, teu dinheiro é dele, teu corpo é dele. Aí Paulo fala assim, você não sabe que o corpo de vocês não pertence a vocês? A gente não tem nada, gente.
É tudo dele. Eu sou dele, você é dele. A glória é ele para sempre. Então preste atenção, olha que segredo para ser grato. Quando eu tenho a consciência de que nada é meu, eu não tenho responsabilidade com nada. E se eu não tenho responsabilidade com nada, eu não fico pesado. E se eu não fico pesado, eu só posso agradecer. Tira o peso, gente. Tira de nós a responsabilidade de fazer as coisas darem certo. Eu não tenho responsabilidade de fazer nada dar certo. Está na mão de Deus. E às vezes a gente acha que não deu certo porque a gente estava achando que ia ser de um jeito, mas para Deus está dando tudo certo o tempo todo. Para Deus está dando tudo certo o tempo todo, está tudo conforme a vontade dele. Está escrito na palavra de Deus, Deus escreve certo por linhas tortas. Não está escrito isso não? Mas Deus faz tudo certo, gente. Ele sabe o que faz. Então a gente fica mais leve, a gente fica mais tranquilo. Praticar a entrega vai te ajudar a desenvolver a gratidão. Porque depois que você entregar tudo para Ele, vai sobrar o que para você? Aí você vai fazer o quê? Pai, obrigado, porque eu estou tranquilo aqui, não tem nada comigo, está tudo contigo. Ele é o responsável. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, é o que está escrito. São passos simples, não tem, porque às vezes quando a gente fala assim, ó, eu vim falar com vocês hoje, 4 passos para você desenvolver a gratidão. Eu sei o que o crente pensa que está aí sentado. O crente pensa que eu vou dar uma chave mágica, que você vai apertar um botão, não vai precisar fazer nada e você vai ser grato. Não é. Todos os passos envolvem uma ação prática da tua parte. Por exemplo, isso aqui, praticar entrega, você tem que parar, você tem que entrar na presença de Deus e entregar tudo a Ele todo dia. Começa a fazer isso, depois conversa comigo. É mesmo, né, pastor? Tem que fazer, né? Tem que fazer. Para de pegar para você as responsabilidades. Está muito pesado você, hein? Pegando as responsabilidades de tudo, ficando pesado, não agradece nada. Aí não tem como, gente. Amém? É só isso que eu queria te dizer. Segundo, já vou para o segundo. Separe um tempo para agradecer. Separe tempo para isso. Separe um tempo para isso na sua oração. E quando eu digo separe um tempo para agradecer, estou falando de separar um tempo para desenvolver a gratidão. Então você vai precisar renovar a tua mente. Você vai ter que ler passagens bíblicas sobre esse tema, meditar em textos bíblicos. De repente você vai ter que fazer uma lista dos seus motivos. Separar tempo específico, de repente, para você concentrar a tua mente e o teu coração nesse assunto de gratidão. Você vai sentar, escrever motivos para agradecer, você vai praticar a gratidão a Deus, na sua oração, já entra na presença dEle agradecendo, antes de pedir. Olha como está escrito aqui no Salmo 100. Entrem por suas portas com ações de graça, e em seus átrios com hinos de louvor. Mais uma vez, rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. Entrar na presença de Deus com gratidão. Você vai ver que quando você começar a praticar isso, você vai agradecer, começa a lembrar de coisas, anotar, ler e tal, renovar a tua mente, entrar na presença dEle, não vai sobrar nem nada para pedir, porque Ele está vendo você precisando, agradecendo, Ele já vai liberar. Deus é Pai, gente. Como bom Pai, está escrito em Mateus 6,34, Ele sabe tudo o que vocês precisam. Então separe um tempo específico para crescer em gratidão, específico para isso, assim como você pode separar tempo para estudar outros temas, mas como o nosso tema é esse, então vamos lá, vamos cair dentro, compra um livro, sei lá, lê a Bíblia,
hoje em dia na busca, versículos sobre gratidão. Vai fazer assim. Só você ir lendo, meditando, renovando a tua mente. É bem tranquilo. Senão não sai, gente. Só por ouvir uma mensagem, não vai sair. Você vai ter que fazer isso de maneira intencional. Amém? Já estou acabando. 3. Pague as dívidas. Pague as dívidas. Quem são as pessoas que nós não temos agradecido? Quem são as pessoas que merecem e até precisam de uma palavra de agradecimento da nossa parte, e nós não temos feito isso? Como eu falei, no dia a dia, na correria do dia a dia, corriqueiro, tantas coisas acontecem de bom, a gente agradece muito pouco. Quem merece? O marido? De repente merece a esposa? Uma palavra de gratidão? De repente o rapaz que faz o café lá no seu trabalho, aquele cafezinho que você toma, e a gente não tem agradecido. Amigos que nos ouvem, que nos suportam, pessoas que nos ajudam, seu líder de célula, de grupo. É bom, gente, porque quando a gente, de vez em quando eu recebo aqui no meu WhatsApp, é raro, mas acontece, uma pessoa da igreja aqui, que, pastor, quero te agradecer pela sua dedicação. E quando acontece isso, o nosso coração se encoraja para continuar. É bom para quem faz e é bom para quem recebe, gente. Volta e meia do nada, pessoas desinteressadas, porque eu conheço, mandam um zap para mim assim, pastor, poxa, muito obrigado. E é do nada, não é por causa de uma mensagem que eu preguei, não é nada, chega lá. Pastor, eu estava aqui orando, me lembrei do senhor e tal, muito obrigado pela sua dedicação, ensinar a gente a palavra e tal. São dívidas de gratidão que às vezes a gente tem, a gente não paga. Então, vai para casa hoje, começa a fazer uma lista de pessoas que você precisa agradecer e começa a praticar isso, você vê se você não vai se tornar uma pessoa mais grata. A gente não pode ter dívida de gratidão. Escreve um bilhete, envia um e-mail, faz uma ligação, manda um zap, faz alguma coisa, coloque-se em prática, gente. Porque às vezes a gente é grato aqui, ó, mas a gente tem que ser grato aqui. Às vezes a pessoa faz alguma coisa, a gente aqui é grato, mas não fala, não expressa, não bota no papel. Não precisa se prender a uma técnica, não, agora eu vou fazer, não, uma lista, calma, abre só o teu coração para ser mais grato, apenas abre o teu coração para ser mais agradecido, por todas as situações que você lembrar, todas as situações possíveis, de todas as maneiras possíveis, a todas as pessoas possíveis. Pegou? Abre o teu coração para agradecer, para ser grato por todas as situações possíveis, de todas as maneiras possíveis, a todas as pessoas possíveis. De repente tem tempo que você não diz para a gata, poxa, obrigado, você cuida tão bem da gente. Ou tem tempo que você não diz para o maridão, poxa, você se esforça tanto pela nossa família, obrigado. Ou tem tempo que você não diz para um amigo, para sua mãe, para o seu pai, para o seu filho, sei lá, tem alguém aí, alguma dívida de gratidão no teu coração? Estou falando aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo está levantando coisas aí no teu coração, tenho certeza disso, mas isso desenvolve, prática desenvolve, gente, prática, coloque em prática, escreve um bilhetinho, antes de sair para o trabalho, deixa no post-it, bota lá, quero te agradecer, estou indo embora, não, mas vou voltar, calma, na despedida. Eu estava lendo uma história de uma viúva que acabou ficando viúva e com uma condição financeira muito boa, e ela acompanhava, isso foi nos Estados Unidos, e ela acompanhava o ministério lá, e aí ela resolveu fazer uma doação, sei lá, de R$5.000, vamos colocar em reais para não ficar falando,
R$ 5.000 para a igreja. O pastor da igreja recebeu aquela doação, aquela oferta, né? Aí ele se preocupou em parar um pouco, na época, isso já tem tempo, parar um pouco e escrever uma carta de gratidão àquela pessoa por aquela oferta. Mas não fez uma carta automática, não. Escreveu mesmo, poxa, obrigado e tal. Cara, aquela pessoa, quando recebeu aquela carta, o coração dela se abriu para doar mais. Aí dos 5, daqui a pouco ela fez uma doação de 50. Daqui a pouco fez, só porque o camarada parou para agradecer. Gente, às vezes a gente não recebe mais porque a gente é ingrato. A gente não agradece. Quem agradece abre porta para receber mais. Pastor, agora eu vou agradecer direto. Aí já está no interesse, né? Pelo amor de Deus, vai devagar. Olha a motivação do coração, hein? Amém, queridos? Pague suas dívidas de gratidão. Não fique devendo gratidão a ninguém, não. Agradece. Agradece. Vai ser bom para você. E por último, vou fechar. Isso aqui não tem como. Como é o lema das movidas aí, né? Sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não dá. O Espírito Santo é essa força que nos capacita. O Espírito Santo é esse personal trainer que está trabalhando no nosso aperfeiçoamento. O Espírito Santo é essa tesoura santa que está podando a nossa vida, botando a gente no prumo. O Espírito Santo é esse poder que nos transforma, nos alinha, coloca no eixo. É o Espírito Santo, não é na tua força não. Pastor, vou começar a ser mais grato. Se não pedir ajuda do Espírito Santo, não vai mesmo. Ontem eu estava lá na escola Atos, segunda, lá em Caxias, estava dando aula, um aluno veio conversar comigo. Aí ele falou assim: caramba, pastor, está falando aí, eu estou falando lá, estou dando formação de caráter, fruto do Espírito. Falando assim: poxa, pastor, você está dando aula aí de fruto do Espírito, paciência e tal. Estava falando comigo, desculpa, ele estava falando comigo, eu sou motorista de ônibus. Aí hoje eu estava no trânsito mais cedo e tal, uma pessoa querendo entrar na minha frente, eu não deixei, forcei, e o rapaz que precisava entrar, eu não deixei, forcei. Pô, depois passou o Espírito Santo, ficou, caramba, aquele negócio ficou dentro de mim, fiquei incomodado. Falei assim: fica tranquilo, cara, que isso aí é só o Espírito Santo te alinhando. Então não pode ver assim que o Espírito Santo está me massacrando, ele está só falando assim, ó. Pô, meu filho, podia ter deixado o rapaz passar, né? Você é filho de Deus e tal. Gente, ele dá só um estoque na gente, fica tranquilo. Não está te massacrando não. Ele vai te alinhar, ele vai nos alinhar. É bom, não é bom? É claro que é bom, vai nos alinhar, vai alinhar o nosso caráter, a nossa maneira de agir, reagir. A gente vai ficando igualzinho a Jesus. Então pede ajuda do Espírito Santo, te contei aqui, né? Eu tenho pedido ajuda a ele está me lembrando de agradecer. Direto, estou ficando mais grato. E em todas as áreas o Espírito Santo é esse. Eu costumo dizer isso, né? Quando eu ensino sobre o Espírito Santo. É muito parecido com personal trainer. O Espírito Santo é um personal trainer. Porque você chega na academia, aí você fala para o personal qual é o teu objetivo. Não, quero isso, quero aquilo outro, tal. Aí o personal, ele vai montar para você o teu plano de treino. O Espírito Santo, ele tem um plano de treinamento para a gente. Então ele vai dizer o que você vai fazer e tal, e ele vai te ajudar. Só que quem vai fazer o exercício é você. Você vai fazer o exercício, mas o personal trainer vai estar ali, do teu lado sempre, alinhando uma coisa, alinhando outra. Olha, vamos mudar a série, vou te ajudar, vou pegar esse peso para você, vai fazer, vou lá te ensinar isso, vai. Não é assim o personal? Quem já teve a oportunidade de ir para a academia? Então, pronto, o Espírito Santo é o nosso, vamos falar em português, personal trainer não, o Espírito Santo é o nosso treinador pessoal. Personal trainer é isso, treinador pessoal. O Espírito Santo é o nosso treinador pessoal.
Inclusive na academia nem era para ser personal trainer, porque não é pessoal, está dando aula para todo mundo, a não ser que você contrate ele vai ser teu treinador pessoal. Lá ele é um professor de salão, não é treinador pessoal. Espírito Santo não, ele é o teu treinador pessoal. E ele está empenhado em aperfeiçoar o meu e o teu caráter à imagem de Jesus, porque é para isso que nós fomos chamados. Amém, queridos? Você se alegra com essa mensagem? E a gente vou fechar com essa última frase que eu sempre falo: a verdadeira gratidão, motivada pela graça de Deus, é poderosa para transformar a nossa vida e as situações que nós enfrentamos. Ó, essa frase aqui eu tenho falado todo final, hein? Só para você se fortalecer e entender isso. Começa a desenvolver. Se você anotou esses pontos de hoje, começa a desenvolver essa habilidade, essa virtude na tua vida, que vai fazer toda a diferença. Amém, queridos? Fique de pé, vamos fazer uma oração.